A Fórmula 1 sempre foi marcada não apenas pelo espetáculo dentro das pistas, mas também pelas intrigas, rumores e disputas invisíveis que acontecem nos bastidores. Nesse território nebuloso, onde cada palavra pode alterar o destino de uma equipe inteira, um comentário de Reginaldo Leme, um dos jornalistas mais respeitados do automobilismo brasileiro, acendeu uma chama inesperada. Ele afirmou que Lance Stroll, piloto da Aston Martin, teria manifestado ao menos 2 vezes o desejo de abandonar a categoria. A notícia, vinda de uma voz com décadas de credibilidade, repercutiu como um trovão em meio ao silêncio calculado da Fórmula 1. Stroll, questionado, reagiu com ironia, como quem tenta transformar dúvida em piada. Disse não saber de onde aquela história teria surgido e insinuou que Reginaldo apenas precisava de assunto para comentar. Mas a resposta, longe de eliminar o rumor, apenas fortaleceu a sombra da dúvida. Afinal, não seria a primeira vez que um piloto negaria publicamente uma intenção para meses depois confirmar que os rumores já prenunciavam uma verdade escondida. O desgaste de Lance é perceptível. Desde sua estreia em 2017, sempre carregou o peso do sobrenome e da fortuna do pai, Lawrence Stroll, o magnata que transformou a Aston Martin em um projeto pessoal. Apesar da estrutura milionária, o canadense jamais conseguiu se firmar como protagonista. Viveu à sombra de campeões como Sebastian Vettel no passado e de Fernando Alonso no presente. Para muitos, sua permanência no grid deve-se mais à força financeira do pai do que a resultados que sustentassem sua posição. E é justamente nesse ponto que a história ganha um novo protagonista, Gabriel Bortoleto. Agora, se você está assistindo isso, eu tenho um pedido para você. Nos comentários, coloque de que estado ou país você está assistindo. Vamos fazer isso e apoiar esse jovem talento, fazendo esse vídeo chegar em mais pessoas. E eu queria te pedir humildemente para que você se inscreva para atingirmos a meta dos 600 inscritos ainda hoje. Eu me sentiria muito feliz com sua ajuda. O jovem brasileiro, campeão da Fórmula 3 e apontado como uma das maiores promessas nacionais em décadas, entrou na Fórmula 1 com a proteção direta de Fernando Alonso, através da 14 Management, empresa de gerenciamento de carreiras comandada pelo espanhol. Portas foram abertas e caminhos pavimentados. Alonso, conhecido por apadrinhar talentos, encontrou em Bortoleto mais do que um pupilo. Encontrou alguém em quem depositar confiança, alguém que poderia, em médio prazo, carregar um pedaço de seu legado. Sob a orientação de Alonso, Bortoleto ganhou espaço como piloto reserva na McLaren. Depois envolveu-se nos planos da Audi e finalmente conquistou seu lugar definitivo no grid. Cada passo foi estratégico, cada movimento pensado. E em meio às especulações sobre Stroll, seu nome começou a surgir como possível candidato natural a um lugar ao lado do próprio mentor. Reginaldo Leme, em suas análises, tratou de temperar a empolgação. Deixou claro que o público brasileiro não deve esperar que Bortoleto chegue imediatamente disputando vitórias. Sua estreia acontece numa equipe de meio de pelotão, onde resultados exigem paciência e consistência. No entanto, Leme também destacou o potencial latente. Se a Audi conseguir entregar um carro competitivo a partir de 2026, o nome de Bortoleto inevitavelmente despertará interesse de gigantes como Mercedes, Ferrari, McLaren e, claro, da própria Aston Martin. A hipótese ganha força porque a Aston vive um dilema. Se as palavras de Reginaldo sobre o possível desejo de Stroll se confirmarem, uma vaga preciosa se abrirá. Uma vaga ao lado de Alonso, um espaço de prestígio que qualquer piloto sonharia em ocupar. Nesse cenário, a influência política do espanhol poderia ser determinante. Poucos duvidam da habilidade de Alonso em manipular os bastidores com a mesma destreza que manipula o carro na pista. Ele sabe que seu tempo na Fórmula 1 não é infinito. E talvez enxergue em Bortoleto um sucessor ideal, alguém que poderia, em médio prazo, carregar um pedaço de seu legado. Ainda que não haja sinais oficiais da equipe nesse sentido, as peças parecem se encaixar. O cansaço de Stroll, a negativa defensiva que mais soa como tentativa de conter especulações do que como verdade absoluta, a ascensão de um jovem protegido de Alonso e a necessidade de manter a Aston Martin relevante no tabuleiro da Fórmula 1 criam um quadro carregado de possibilidades. Para quem acompanha o esporte, imaginar esse movimento não é apenas plausível, é quase inevitável. O enredo, porém, vai além da esfera esportiva. Existe também o componente financeiro e político.
Lawrence Stroll investiu centenas de milhões na Fórmula 1, motivado sobretudo pela carreira do filho. Se Lance realmente decidir sair, restará dúvida. O magnata manterá o mesmo entusiasmo em sustentar o projeto sem a presença familiar no grid? Muitos acreditam que Lawrence seguiria investindo, mas com outra lógica, menos emocional e mais voltada a resultados esportivos. Nesse caso, um talento como Bortoleto se encaixaria perfeitamente. Além da juventude e da habilidade, o brasileiro traria um ingrediente inestimável: o apoio de Fernando Alonso e a força de um país inteiro carente de ídolos no automobilismo. Desde Ayrton Senna, o Brasil vive um jejum doloroso de títulos e protagonistas. A chegada de Bortoleto ao grid já reacendeu a esperança, mas imaginá-lo como peça central de uma equipe de ponta ao lado de Alonso eleva o sonho a outro patamar. Não é apenas sobre desempenho, é também sobre marketing, visibilidade global e a reaproximação de um público apaixonado que há anos busca um novo herói. Reginaldo Leme, consciente do peso dessas expectativas, insiste na cautela. Lembra que a pressão pode destruir carreiras antes mesmo de florescerem. Felipe Massa, em sua época, carregou o fardo das comparações com Senna e pagou o preço psicológico dessa cobrança desmedida. Por isso, a recomendação é clara: deixar que o tempo trabalhe a favor de Bortoleto. Mas a Fórmula 1 não é um terreno onde o tempo se move de forma natural. Muitas vezes é o inesperado que acelera destinos. As palavras de Reginaldo foram o gatilho. Ao revelar o suposto desejo de aposentadoria de Stroll, abriu uma nova frente de discussões sobre a dança das cadeiras no grid. A negativa do canadense não encerrou o debate, ao contrário, manteve a expectativa no ar. E na Fórmula 1, quando existe dúvida, sempre há movimentos subterrâneos, alianças silenciosas e estratégias ocultas esperando o momento certo para emergir. Para Bortoleto, esse é um cenário quase perfeito. Não há necessidade de pressa, nem tampouco de pressão. Basta continuar evoluindo, mostrando consistência, aprendendo a cada fim de semana. Se o contexto externo se alinhar, a vaga pode simplesmente cair no seu colo, como consequência natural de um jogo de forças maior do que qualquer esforço individual. Para Alonso, seria a chance de moldar mais do que um pupilo. Seria a oportunidade de deixar um herdeiro esportivo, alguém que carregue sua influência e sua filosofia de corrida mesmo após sua saída. Para Aston Martin, seria o caminho para renovar sua imagem, manter-se relevante e talvez transformar a narrativa de um time criado em torno de um filho em uma equipe capaz de desafiar gigantes pela glória. No fim, o que tem em jogo vai muito além do futuro de Lance Stroll. Trata-se de um possível rearranjo político e esportivo, capaz de redesenhar o equilíbrio de forças da Fórmula 1. A dúvida sobre a permanência do canadense, somada ao talento emergente de Bortoleto e a astúcia de estratégia de Alonso, cria uma trama densa, repleta de possibilidades e de expectativas. Baku, Monza, Mônaco, Spa... Cada circuito terá seu peso, mas talvez o maior palco de todos esteja sendo armado fora da pista, onde rumores, silêncios e gestos carregam mais poder do que bandeiras quadriculadas. E nesse palco invisível, o nome de Bortoleto já começa a ser escrito como parte de um futuro que pode chegar mais rápido do que qualquer um imaginava.